Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Já vamos abrir hoje falando do Senado, que aprova projeto que autoriza a abertura de contas em moeda estrangeira. Hoje, permissão existe apenas para empresas que lidam diretamente com câmbio, como corretoras e emissoras de cartão. O projeto vai à sanção e caberá ao Banco Central regulamentar as contas. O Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 8, um projeto que cria novas regras para o mercado de câmbio e para a circulação de capital estrangeiro no país. O texto segue para a sanção presidencial. O texto possibilita a abertura por pessoas físicas e empresas de contas em moeda estrangeira no Brasil. Pelo texto, as operações no mercado de câmbio podem ser realizadas livremente, sem limitação de valor. O projeto também prevê uma regulamentação a ser editada pelo Banco Central. A proposta também diz que a taxa de câmbio é livremente pactuada entre as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio e entre as instituições e seus clientes. Ainda segundo a proposta, o ingresso e a saída do país de moeda nacional e estrangeira devem ser realizados exclusivamente por meio de instituição autorizada a operar no mercado, a quem cabe identificar o cliente e o destinatário ou remetente. E para finalizar no tema Brasil, Senado aprova a desoneração da folha de pagamentos até 2023. Texto vai à sanção. O projeto prorroga a desoneração para os 17 setores que mais empregam na economia, como indústria têxtil, construção civil e transporte rodoviário. A votação foi a última etapa da tramitação do projeto no Congresso. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1 a 4,5%. Agora vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram para o menor nível desde 1969. A queda foi de 43 mil pedidos de auxílio-desemprego semanais, chegando a 184 mil em um dado ajustado sazonalmente. Esse dado é da semana encerrada em 4 de dezembro. E como já é de costume, toda semana a gente dá uma olhada nesse gráfico se normalizando. O número de pedidos de auxílio-desemprego dessa semana foi inferior até o de 2 semanas atrás, de 194 mil pedidos. Lembrando que esse é um dos fatores cruciais a qual o Fed, o Banco Central americano, presta atenção para decidir o seu caminho de política monetária. É sempre bom lembrar que a normalização do trabalho e a alta inflação é mais uma pressão para o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e, além disso, já esperamos na próxima decisão do FONC, o Copom americano, uma aceleração do processo de tapering. Agora vamos ao cenário corporativo. O Engie Brasil assina financiamento com BNDES de 1,4 bilhão de reais. O valor será destinado à implantação do conjunto eólico Santo Agostinho 1. Isso foi informado pela companhia em comunicado divulgado nesta quarta-feira, dia 8. Em construção no Rio Grande do Norte, o Parque Eólico Santo Agostinho 1 terá 434 megawatts de potência e foi viabilizado com contratos fechados no Mercado Livre de Energia. A expectativa é de que o complexo esteja totalmente em operação no início de 2023. O financiamento junto ao BNDES tem prazo de amortização de 263 meses e representa em torno de 64% dos investimentos a serem realizados no projeto, de acordo com a Engie. Agora vamos para a Aura Minerals, que começa a construção do projeto Almas. Projeto de extração de ouro deve começar a operar em 2023. Esse projeto é no estado do Tocantins. A previsão é de que ele comece a operar no início de 2023 com uma produção média anual de 51 mil onças de ouro. A vida útil do projeto será de 17 anos, segundo as estimativas a respeito das reservas minerais no locais. Nos 12 meses terminados em setembro, a Aura Minerals produziu cerca de 260 mil onças de ouro. A companhia espera que esse volume cresça para 400 a 480 mil onças em 2024. A entrada em operação do projeto Almas é uma das etapas necessárias para cumprir essa meta. O investimento total do projeto Almas será de aproximadamente 73 milhões de dólares e será financiado com recursos captados em julho desse ano via a emissão de 400 milhões de reais em debêntures com vencimento em 5 anos. A construção do projeto já se inicia com atraso. No meio do ano, a Aura teve suspenso o auto de emissão de posse de parte das terras que havia sido concedido à empresa depois de o governo do Tocantins afirmar na justiça que o projeto poderia causar danos ambientais. O início das obras só foi possível após o acordo com o governo, que culminou com a liberação da licença de instalação. E vamos falar de dividendos. A Copel vai pagar 283 milhões de reais em JCP. Esse valor é o equivalente a 9 centavos por ação ordinária. Já para os papéis preferenciais, o pagamento será de 10 centavos. Cada unit receberá 52 centavos. Terá direito ao provento o acionista que tiver com posição comprada até 30 de dezembro. A partir de 3 de janeiro, os papéis serão negociados ex-JCP, e a data de pagamento ainda não foi definida. Agora vamos falar do Nubank, que finalizou seu IPO, além de ter distribuído BDRs a mais de 7,5 milhões de clientes, mas a demanda foi menor que a oferta. O Nubank havia reservado 180 milhões de reais para o programa, mas o mimo aos clientes custou apenas 63,2 milhões. Cada
BDR saiu a R$ 8,36. Os BDRs doados aos seus clientes foi o equivalente a 0,44% da oferta global. O IPO do Nubank movimentou 2 bilhões 529 milhões de dólares, ou o equivalente a 14,5 bilhões de reais. O banco digital será listado na Bolsa de Nova York, na NYSE, e terá seus BDRs negociados na B3 sob o código NUBR33. Sem considerar o programa de nos sócios que distribuiu os BDRs, a oferta brasileira de BDRs movimentou 342,5 milhões de reais, menos de 2,5% do total. Com a entrada na NYSE, o Nubank passa a ter um valor de mercado de 41,4 bilhões de dólares, ou 229 bilhões de reais. Dessa forma, ele ultrapassa o Itaú Unibanco como instituição financeira mais valiosa da América Latina. A oferta do Nubank foi 100% primária, o que significa que todos os recursos captados vão para o caixa da companhia. A intenção inicial era movimentar mais 3 bilhões e estrear com uma avaliação na faixa dos 50 bilhões, mas a companhia precisou baixar a pedida no fim de novembro, quando reduziu a faixa indicativa do preço das ações em 20%. E para finalizar o cenário corporativo, vou trazer uma notícia da Enauta, que produziu 694.200 barris de óleo equivalente em novembro, com uma produção média diária de 23.100. No período, o campo de Atlanta operou por meio de 2 poços com produção média diária de 13,3 mil barris de óleo. Segundo a companhia, o retorno da produção do terceiro poço está previsto para o primeiro trimestre de 2022, após conclusão do reparo da bomba submarina. A produção média diária de gás do campo de Manati apresentou uma alta de 5% em relação ao mês anterior, atingindo 3,4 milhões de metros cúbicos por dia, permanecendo em linha com a média anual. E vamos dar uma olhada aqui na curva de juros brasileira. Aqui a gente está olhando só para os pré-fixados. A gente vê que ela tem um pico de juros aqui daqui a um ano pagando 11,37%, depois há um decrescimento, né, até chegar aqui a 48 meses, 4 anos, pagando uma baixa de 10,65%, mas a partir daqui ela retorna a subir e daqui a 9 anos já está pagando 10,88%. Então pode ser que a curva venha a se normalizar, se a ponta longa continuar subindo e puxando o resto para cima também, até que a ponta longa esteja acima da ponta curta. Agora vamos olhar os destaques do Ibovespa no dia de hoje. Em primeiro lugar, dentre as altas, a gente teve a Gol subindo 3,59%. Em segundo lugar, a Siderúrgica Nacional, a CSN, subindo 1,49%. VEG subiu 1,28%, a Equatorial subiu 1,27% e a Ipera subiu 0,41%. Entre as quedas, a gente tem as lojas americanas caindo 9,24%, a Holding Americanas caindo 8,56%, Magazine Luiza caindo 7,78%, mais um dia de porrada para Magazine Luiza, a Unity do Banco Inter caindo 7,77% e a Via, antiga Via Varejo, caindo 7,11%. Olhando para o mapa da S&P 500, tá um pouco difícil achar ganhos acima dos 3%. Apesar de termos, eles são poucos e afastados uns do outro. A gente segue na tendência de queda para os semicondutores, a Tesla também está caindo firme hoje, 6,1%, mais uma vez um dia relativamente equilibrado para o S&P 500, mas mais puxado para queda, mais puxado para o vermelho. Quando a gente olha o nosso Ibovespinha, a gente vê que ele caiu 1,67% no dia de hoje. Ele abriu com um gap bem aqui para baixo, tentou recuperar, acabou fechando esse gap, mas voltou a cair tudo de novo e fechou abaixo dessa linha que poderia ter agido, inclusive por alguns momentos do dia até agiu como suporte para o Ibovespa, mas ele acabou quebrando e caindo mais. De qualquer maneira, depois de subidas fortes como as que nós tivemos, isso é natural. Olhando para o índice de dividendos, houve uma queda de 1,8%, e olhando para o índice ESG, houve uma queda de 2,3%, porém esse já tocou na sua média móvel de 20 dias. Inclusive, a estrutura do índice ESG está com muito mais cara de queda do que a do Ibovespa em si. Os fundos imobiliários caíram um pouquinho só, 0,16% no dia de hoje. O S&P 500 teve uma queda um pouco acentuada, de 0,72%, porém ainda se encontra longe tanto da sua média móvel de 20 dias, quanto dessa linha de tendência que a gente vem acompanhando já há bastante tempo. Como a gente viu as de tecnologia caindo um pouco mais, a Nasdaq reflete isso, caindo 1,49%. O índice alemão também caiu 0,3%. Durante a madrugada, o índice de Hong Kong subiu 1,08%, enquanto o índice japonês caiu 0,47%, sendo rejeitado nessa grande convergência de médias móveis, que incluía de 200 dias, 50 dias e de 20 dias. O petróleo cru teve mais um dia de queda, caindo 2,82%, e o ouro em reais subiu 1,21%. Nas criptomoedas, o dia também é largamente vermelho, o Bitcoin caindo 4,58%. Se a gente for para Ethereum, caindo 5,68%, Solana caindo 5,74%, Avalanche caindo 7,31%. Voltando para olhar para o Bitcoin aqui, ele veio testar a banda inferior de Bollinger, mas ele continua com cara de querer cair, apesar desse
padrão ser um padrão que indica subida, ele tá com cara de querer quebrar para baixo mesmo. Mas é isso, quem tem criptomoeda tem que estar pronto para essa volatilidade, tem que estar pronto para ver cair até 50% em alguns meses, como a gente viu mais cedo no ano. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até amanhã!